Eu sou Nayara Lana, nutricionista integrativa e terapeuta energética. Nutrindo corpo e alma, está aqui para caminhar com você nessa jornada de cura, amor e consciência. Sabe como é, né? Parece que tudo começa assim. Um dia, do nada, no meio da rotina, bate aquele vazio. E com ele vem aquelas perguntas gigantescas: quem sou eu de verdade? O que eu estou fazendo aqui? Por que a minha vida é assim? É uma inquietação que vem lá do fundo da alma e que nos chama, nos convida para uma jornada. E qual é a nossa primeira reação? A gente olha para fora, claro. A gente tenta preencher esse buraco com alguma coisa. Para uns é se apegar a uma religião. Para outros é mergulhar de cabeça num novo relacionamento. Ou quem sabe focar 100% no trabalho. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa que silencie essas perguntas por um tempinho. Só que, no fundo, a gente sabe, essas soluções são como um curativo. Depois de um tempo, a poeira baixa e lá está ele de novo, o vazio, as mesmas perguntas. É nesse momento que a ficha começa a cair. Procurar lá fora não está resolvendo. E uma vozinha lá no fundo começa a sussurrar: Ei, a resposta não está aí. Você precisa olhar para dentro. Ok, então vamos mergulhar nessa jornada para dentro. E quando a gente começa a se observar, a gente descobre que existem basicamente dois estados a partir dos quais a gente pode viver. Um é o estado da mente, o outro é o estado da consciência. Entender a diferença entre esses dois, nossa, isso muda o jogo completamente. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem a mente. Ela é uma viajante do tempo, né? Tá sempre ou remoendo o passado, o que geralmente traz tristeza, ou projetando o futuro, o que gera ansiedade. A mente é o lugar do julgamento, da comparação, da dúvida constante. Do outro lado, a gente tem a consciência. Ah, a consciência é diferente. Ela vive em um único lugar, aqui e agora. Não existe julgamento, só observação. E é nesse espaço de pura presença que a gente encontra a paz e o amor de verdade. E à medida que a gente começa a viver mais a partir da consciência, uma coisa muito curiosa acontece. Aquelas coisas que antes a gente amava, que nos preenchiam, começam a perder a graça. Sabe? Aquelas músicas, certos filmes, até a companhia de algumas pessoas. Tudo começa a parecer meio vazio. Não se assuste. Isso é um sinal maravilhoso de que a sua frequência interna, sua vibração, está mudando. E essa mudança toda nos leva para uma fase nova. A busca pela solitude. Ficar só deixa de ser algo ruim e se torna uma necessidade. A gente começa a querer o nosso próprio espaço, o silêncio. É como se a gente descobrisse que existe uma inteligência imensa dentro de nós, uma sabedoria que só se manifesta quando o barulho do mundo se cala. Não é solidão, entende? É um encontro. E aqui a gente entra na fase que talvez seja a mais desafiadora, mas com certeza é a mais transformadora de todas. É o que podemos chamar de nascer de novo. Um processo de, literalmente, acender a luz e fazer uma faxina no nosso mundo interior. Para a gente entender isso melhor, vamos usar uma metáfora. Pensa na sua mente, no seu inconsciente, como se fosse um quarto completamente escuro. Lá dentro está guardado tudo: traumas, crenças limitantes, padrões de comportamento que a gente nem imagina que tem. E a consciência, esse estado de presença, funciona como se fosse uma lanterna que a gente acende nesse quarto. A cada momento que a gente para e presta atenção de verdade, a gente ilumina um cantinho e revela o que estava escondido ali na escuridão. E a mágica é essa: a partir do momento em que a gente consegue ver, a gente ganha o poder de transformar. Então percebe, renascer não é algo místico, é um processo muito prático e consciente. Pensa que é como tirar uma mochila cheia de pedras das costas. O primeiro passo é ter a coragem de olhar para dentro da mochila e ver o que você está carregando. O segundo é entender que todo aquele peso pertence ao passado, não ao seu presente. E o terceiro, o mais libertador de todos, é a escolha consciente de soltar, deixar ir. E o que tem dentro dessa mochila? Ah, tem de tudo. Tem aquelas crenças antigas de que a gente não é bom o suficiente. Tem os traumas do passado que ainda ecoam. Tem aquela briga de anos atrás que a mente insiste em dar replay cena por cena. Aquela decepção que ainda aperta o peito. A mente nos mantém acorrentados a tudo isso, mas a consciência, ela nos oferece a chave. A chave para a gente se libertar e finalmente viver no agora. E quando a gente solta todo esse peso do passado, a gente descobre a verdade mais libertadora de todas. O poder de criar a nossa própria realidade nunca esteve do lado de fora. Sempre esteve aqui, dentro da gente. Tem uma parábola antiga que ilustra isso perfeitamente.
Dizem que no começo dos tempos, o Criador estava pensando onde poderia esconder a verdadeira felicidade. Tinha que ser um lugar onde os humanos precisassem fazer uma verdadeira jornada para encontrar. E aí vieram as ideias. Esconda no fundo do oceano, no topo da montanha mais alta. Mas o Criador respondeu, não. Vou escondê-la dentro deles mesmos, pois é o último lugar que eles vão pensar em procurar. E não é bem assim que a gente faz? Procuramos em todos os lugares, menos no único lugar onde ela sempre esteve. E isso nos conecta a uma das frases mais profundas e poderosas que existem. Vós sois deuses. O que isso realmente significa? Significa que nós temos essa capacidade de criar. Que nós não somos vítimas das circunstâncias, mas sim os co-criadores da nossa experiência de vida. E é importante entender, esse Deus não é uma entidade externa para ser adorada. O Deus interno é o seu estado de consciência mais puro, é o seu eu superior, aquela sua centelha divina, que observa a mente sem se identificar com ela e que cria a vida a partir de um lugar de paz e amor. E aqui está uma das leis fundamentais da vida. O mundo exterior é um espelho do nosso mundo interior. Se a gente quer mudar os nossos relacionamentos, a nossa situação financeira, a nossa saúde, a transformação de verdade precisa começar aqui dentro, no nosso estado de ser. E vale sempre lembrar, despertar a consciência não é uma linha de chegada, não é um destino, é um caminho para a vida toda, é uma prática diária. Exige momentos de solitude, de silêncio e exige a escolha constante de operar a partir da consciência e não dos impulsos da mente. Então, a nossa reflexão de hoje nos deixa com uma pergunta fundamental. Se o nosso mundo lá fora é um reflexo direto do nosso mundo aqui dentro, o que você vai escolher cultivar no seu jardim interior a partir de agora? Paz, amor, gratidão? A escolha é toda sua. Se você gostou desse vídeo, comente, curta e compartilhe para que mais pessoas iniciem sua jornada de cura e consciência.